O calendário que a gente usa, essa linha do tempo que dita a nossa rotina, nossos aniversários e as nossas férias, é muito mais estranho e muito mais antigo do que parece. E acredite, ele já teve 10 meses, já começou em março, já causou guerras, fofocas políticas e até meses inventados só por puro ego imperial. Nessa jornada vamos entender de onde veio o calendário que a gente usa e por que ele é tão torto, como que os países contam o tempo e que maluquices já rolaram quando alguém tentou arrumar essa bagunça. Mas antes, eu sou a Nath Dantas e você tá na playlist Só Pra Curioso aqui no Universo Plural. Então já vai deixando seu like e bora pro vídeo. Os calendários existem há mais de 3.000 anos, muito antes do próprio Google Agenda. Eles eram essenciais para a agricultura, rituais religiosos e para evitar que reinos inteiros se perdessem no próprio tempo. O calendário romano original era caótico, gente. Tinha apenas 10 meses e 304 dias. Começava em março e terminava em dezembro. Janeiro e fevereiro simplesmente não existiam. Isso mudou quando o rei Numa Pompílio decidiu adicionar 2 meses para alinhar o tempo com as fases da lua e as estações. Janeiro homenageava Jano, o deus das transições, representado por 2 faces, uma olhando para o passado e a outra para o futuro. Depois, Júlio César achou que merecia um mês com seu nome, Júlio, e o imperador Augusto ficou com ciúmes e exigiu dele também, Agosto. Como nenhum dos dois queria ficar com um mês mais curto, reorganizaram a distribuição dos dias. E o resultado foi esse samba do romano doido, né? Julho e agosto, 2 meses colados ali, ambos com 31 dias. Meses instáveis e fevereiro, coitado, ficou mais prejudicado. Mas o que a maioria de nós usa hoje é o calendário gregoriano, criado em 1582, em homenagem ao Papa Gregório XIII. E a motivação dele não era exatamente científica, era religiosa. A data da Páscoa tinha saído do lugar, porque o calendário anterior, chamado de Juliano, criado lá pelo Júlio César, acumulava erros ao longo dos séculos ao lidar com os anos bissextos. O ano não tem 365 dias redondinhos, são 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos cravados. Mas o calendário juliano arredondava de um jeito meio otimista, e isso deixava tudo atrasar aos poucos. Com o tempo, eventos religiosos começaram a cair na estação errada, e o Papa achou que isso era inaceitável. A solução foi apagar 10 dias do calendário e ajustar as regras do ano bissexto. A Espanha, Itália e França obedeceram rapidinho, mas o resto do planeta deu uma patinada ali, mas acabou cedendo. E você já parou para pensar por que o ano começa 1º de janeiro? Bom, nem sempre começou. Já começamos o ano em março, setembro, 25 de dezembro e até 25 de março, dependendo da religião dominante e da região. O dia 1º de janeiro foi adotado pela primeira vez em 153 a.C., quando Roma estava em guerra e decidiu antecipar a posse dos cônsules para esse dia, tipo adiantar a troca do governo para organizar o caos militar. Depois, com o calendário juliano, César manteve o ano novo ali. Com o cristianismo crescendo, vários países mudaram de novo, porque janeiro homenageava um deus pagão. E então, em 1582, o Papa Gregório XIII mais uma vez bateu o martelo. 1º de janeiro seria o início oficial do ano. Demorou séculos para o mundo todo aceitar. Alguns países comemoravam o ano novo numa data e usavam outro calendário ao mesmo tempo, então imagina marcar reunião nesses tempos. Agora vamos falar de calendários de outros países, os diferentes tipos de calendário que existem hoje no mundo, né? Já que a beleza do mundo é que nem todo mundo enxerga o tempo da mesma forma. Existem calendários lunares, solares e lunisolares, alguns totalmente únicos. Como, por exemplo, o calendário chinês, que é lunisolar, ou seja, os meses seguem as fases da lua, mas o ano precisa acompanhar o sol. Cada mês começa na lua nova e dura 29 ou 30 dias. Como isso encurta o ano, às vezes eles repetem um mês inteiro, que é o chamado mês bissexto.
E é por isso que o Ano Novo Chinês muda todo ano e cai entre janeiro e fevereiro. Outra marca forte são os 12 animais do zodíaco, que influenciam desde tradições até escolhas de vida. Cada ano recebe um animal, e alguns são tão desejados que chegam a gerar picos de natalidade. Agora vamos falar do calendário islâmico, totalmente lunar, sem correção para o sol. Ele tem 354 dias e por isso o mês do Ramadã muda de data todos os anos. Para quem não sabe, é um mês tradicional onde os muçulmanos praticam um jejum diário chamado de Som. Eles não comem, não bebem e não fumam do amanhecer ao pôr do sol. O problema é que esse mês pode cair tanto no inverno, que aí é mais fácil porque os dias são mais curtos, ou no verão, que é quase impossível em países nórdicos, já que o sol fica no céu por 18 horas seguidas. Ou seja, quando cai no verão, eles precisam ficar 18 fucking horas por dia em jejum. Pensa isso. Agora vamos falar do calendário hebraico, que é outra loucura. Também lunisolar. O ano civil começa no festival de Rosh Hashanah, mas existe outro ano novo, o religioso, que começa em outro mês. Eu sei, é uma doideira. E curiosamente, o dia começa ao pôr do sol e não à meia-noite. Agora vamos falar do calendário maia, talvez o mais intrigante entre todos. Ele tem 2 ciclos combinados, Tzolk'in e Hab, que criam combinações de datas que só se repetem a cada 52 anos. E o famoso calendário Long Count, que levou muita gente a achar que o mundo iria acabar em 2012. Na verdade, ele só marcava o fim de um ciclo e o início do próximo. Mas então fica a dúvida, existe um calendário certo? A resposta mais honesta é não. Calendários são invenções humanas, adaptadas às necessidades de cada cultura, cada época e cada crença. O que parece uma bagunça para nós, fazia todo sentido para quem vivia milhares de anos atrás. Assim como no nosso calendário fará 0 sentido daqui a alguns milênios, eu tenho certeza. E no final das contas, essa maluquice cronológica toda mostra que o tempo é menos tic-tac preciso e mais uma construção cultural. Um retrato de como a humanidade tentou e tenta até hoje organizar o caos do universo. Continue curioso e tchau!